Glória a Deus. Deus é bom. Diga aí, o cão não presta. Aleluia. Que fique claro isso nas vossas mentes. Amém, queridos? Que tempo bom, né? Que nós estamos vivendo. Você está feliz? Diga, eu sou feliz. Pronto, você é feliz. Amém? O pastor estava falando aqui. Deixa eu ver se eu acho. Uma vez eu anotei uma frase do pastor Humberto. Quem conhece o pastor Humberto lá de Recife? Um homem de Deus, amém? Ele é uma bênção. E ele diz assim: se o dinheiro é o seu fator determinante para você fazer algo, então você é aquele que está à venda. Ainda tem mais. Diz assim: o diabo encontrará o seu preço mais rápido do que você imagina. Isso é muito sério, não é? É por isso que nós estamos aqui conferindo tudinho. Amém? Você está feliz? Diga, eu sou feliz. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te damos graça, te louvamos e te agradecemos. Sabemos que o Senhor é um bom Pai, o Senhor é um bom mestre. O Senhor não está longe, o Senhor está dentro. Nós queremos te agradecer por esse tempo, Pai. Eu creio em janelas de oportunidades que foram abertas nesse período. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está trabalhando em nosso meio. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos muita paz, prosperidade, avanço, multiplicação e frutificação em todas as áreas das suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você concorda comigo? Então diga para o seu vizinho: você é próspero. Diga: você é rico. Aleluia. Sabe, queridos, eu fui muito edificada ontem com a ministração da Aldenise. Sabe, essa conferência marcou a vida de vocês, mas também marcou a minha vida. Amém, queridos? E o Espírito Santo, ele é um espírito de excelência. Eu já disse aos irmãos e eu vou repetir, ele está à frente. Amém, queridos? Nós somos homens e mulheres à frente do nosso tempo. Porque nós não somos como aqueles que estão lá no mundo, só rodeando, sem habitar naquilo que o Senhor conquistou para nós. E ela falou algo muito interessante, mas é algo que também já estava nos meus estudos, quando eu estava me preparando para vir aqui. Ela falou algo que diz assim: devemos caminhar pela terra como se já a possuíssemos. Você entende isso? Andar por fé é isso, é chamar à existência daquilo que eu não estou vendo com os meus olhos naturais, mas porque eu faço uma metanoia, diga metanoia, eu me abasteço, eu mudo a minha forma de pensar, então eu passo a viver mesmo que eu não estou vendo. Porque eu estou chamando a existência daquilo que está dentro de mim. E porque eu estou chamando a existência daquilo que está dentro de mim, as coisas nesses dias serão aceleradas. Eu vou dizer de novo. Porque eu estou chamando a existência daquilo que eu não estou vendo com os meus olhos naturais, nem sentindo. Então haverá uma aceleração nesses dias de tudo aquilo que foi depositado nas regiões celestiais, e eu entendo que é meu. Você pode abrir aí em Gênesis 26. Aleluia. Sabe, queridos, uma coisa é você ver a bênção funcionando na vida de outras pessoas e não funcionar na sua. Eu disse, nós não cremos na cura porque nós estamos vendo pessoas curadas. Amém? Nós não cremos em prosperidade porque estamos vendo outras pessoas prosperarem. Ah, mas o carro da irmã é bonito, a casa da irmã é bonita. Não, a sua também é. É porque você ainda não entendeu que já foi providenciado para você. E você pode tocar no reino do Espírito tudo aquilo que você precisa.
Então nós cremos em cura porque a palavra diz que nós já somos sarados e curados. Nós cremos em prosperidade bíblica porque nós sabemos que nós já somos ricos, prósperos e somos abundantes em todas as coisas. Nada nos falta, não foi assim que nós cantamos aqui? Mas, queridos, eu quero ler esse texto aqui de Gênesis 26, que fala sobre Isaac, logo depois que ele perdeu o seu pai. Sabe, queridos, Isaac descobriu que andar do lado da bênção não é a mesma coisa de andar na bênção. Você está aqui? Você está conferindo a respeito de viver uma vida de prosperidade. Mas eu não quero que você saia daqui e amanhã você se depare com uma situação e fala, nossa, era só lá que eu estava vivendo essa vida de prosperidade. Não, lá fora você pode viver essa vida de prosperidade. Porque como o pastor Johnson, ele declarou aqui, a responsabilidade, diga, a responsabilidade é minha. Os benefícios já foram criados por Jesus naquela cruz. Não existe absolutamente nada que Ele tenha que fazer para que você possa viver uma vida em abundância aqui nesta terra. Diga assim, Jesus já fez tudo. Agora nós temos uma responsabilidade, queridos, de chamar isso com a declaração da fé. Diga, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou abençoador. Decida trazer declarações de fé de manhã, tarde e almoço. Aqui no Brasil a gente se alimenta 4, 5, tem pessoas que se alimentam até 6 vezes por dia. Lá na Europa é só 2 vezes. Então já que aqui no Brasil você se alimenta 5, 6 vezes, começa a se alimentar dessa palavra 5, 6 vezes por dia. Ei, queridos, não fique esperando gabinete não, amém, queridos? Faça o seu gabinete com o Espírito Santo de Deus. É muito bom aquela cadernetinha, anota tudo, mas isso tem que ficar aqui dentro. Porque quando você precisar, você vai falar para o cão, ei cão, você chegou tarde. Porque agora eu sei quem eu sou. Você está aqui? Amém? Mas sabe, queridos, Isaac aqui passou um tempo com Abraão. Ele viu a prosperidade e a abundância de Deus sobre a vida de Abraão, as promessas que Deus havia colocado sobre a vida de Abraão. Mas nesse capítulo aqui, em Gênesis 26, fala sobre uma crise que Isaac estava passando, uma pressão, queridos. E lembra que nós lemos aquele texto, que vai chegar 100 vezes mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, mas junto com isso vai vir perseguições. Por que, queridos, você vai ser diferente aí fora? Enquanto o mundo aí fora esmurece, se dobra, se enfia, cheio de remédios de tarja preta, você é aquele que diante de pressão, faz pressão na pressão. Você é diferente. Amém? Você está aqui? Então, queridos, vamos ler um pouquinho aqui para a gente chegar onde eu quero. Gênesis 26 diz assim, houve naquela região uma época de grande escassez, diga, fome. É por isso que nós precisamos desejar ardentemente no nosso espírito, ter as nossas experiências com o Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz que nós não temos um espírito de covardia. Nós não temos mais o espírito de medo habitando dentro de nós. Isso é da antiga criatura, é da velha criatura, é do reino aonde você, do império das trevas onde você estava. Ei, hoje você está no reino do amor de Cristo Jesus, aonde você é suprido em todas as áreas da sua vida. Não existe medo, queridos, existe coragem, existe ousadia. Mas era necessário que Isaac aqui ocorresse nele uma troca de pensamentos. E o Espírito Santo, ele está dentro de nós, queridos, justamente para nos auxiliar. Lembre-se sempre, o Espírito Santo, ele não está longe, ele não está distante, ele está dentro de você. Ele é seu advogado, ele é o seu professor, ele é o seu mestre, ele é o seu conselheiro, ele é o seu pastor, ele é aquele que vai te guiar aqui em toda a eternidade. Aprenda a confiar nele. E ouça o que ele tem para
para falar para você nesses últimos dias. Você está aqui? Amém. Aleluia. E diz, houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Verso 2 diz, o Senhor apareceu a Isaque e orientou. Diga, orientar. É guiar. Somos orientados o tempo inteiro, dentro das nossas igrejas, quando nós estamos fazendo nossos devocionais, quando nós estamos orando, quando nós estamos gastando tempo com a palavra. Amém, queridos? Mas a decisão é sua. Diga, a decisão é minha. E aqui diz no verso 2, o Senhor então apareceu a Isaque e o orientou, e disse, não desças ao Egito, fique na terra aonde eu te indiquei. Verso 3 diz, habita, diga, habita, habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Queridos, habitar é percorrer a terra como se fosse já sua. É caminhar, é observar, é desejar fazer com que aquele lugar seja grandioso. Não esqueça disso, lá em Jeremias 29 diz que é o lugar onde você está, é o lugar que o Senhor te planta. E ele diz, ei, se você compreender e colocar em prática esta palavra que eu tenho vos dado hoje, no tempo de hoje, é certo que aquele lugar, ele diz que primeiro aquele lugar será abençoado e você crescerá igualmente com aquele lugar. Sabe por quê, queridos? Porque tem muitas pessoas aí no reino do amor de Cristo Jesus ainda andando no império. Como é que eu ando no império? Andando uma vida egoísta. Não, eu não vou dar não, a irmã tem muito. Não, se o Espírito Santo disse, você dê. Pare de ficar calculando as coisas de forma natural. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele não está aqui para tirar nada de você. Ele está aqui para fazer com que você cresça e você avance. Lembra daquele vídeo, a cabeceira daquele avião? Existem instruções sendo dadas nesses dias, nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Você gastando tempo, você vai ter um pouso excelente. Meu Deus, como é precioso ver o rosto de cada um de vocês. Porque quando nós chegarmos lá na eternidade, nós vamos nos abraçar. E cada um de nós vai olhar um para o outro e vai falar, minha irmã, muito obrigada por aquela chave, aquilo destravou áreas da minha vida. E eu vou dizer, muito obrigada por aquele abraço. Obrigada, porque se você não estivesse naquele lugar, talvez eu não teria fluído na unção que estava dentro de mim. Ei, todos nós precisamos um dos outros. Ou você acha que eu, Aldenise, pastor Jones e a Dedi estaríamos aqui felizes sem vocês? Nós precisamos de vocês. Amém? Nós estamos aqui em unidade, fazendo o barco andar. E aqui diz no verso 3 algo muito poderoso. Ele diz, habita nesta terra, eu estarei contigo. Ele diz, ei, eu estarei contigo. Percorra essa terra como se ela já fosse sua, como se você já a possuísse. Olha para o Espírito, que você verá a provisão, a providência que eu já calculei ao seu respeito nesses dias. Queridos, Isaque aqui precisava ter essa experiência com o Senhor. Ele não foi no vizinho do lado direito perguntar o que ia fazer, não. Ele simplesmente teve a experiência com seu pai. E ele decidiu, diga, decidir. Ele decidiu, queridos, ouvir a voz do Espírito.
E ele disse então: eu estarei contigo, e não somente isso, eu te abençoarei. E aí o Senhor diz a ele a mesma coisa que falou com o seu pai Abraão. Ele diz: porque é a ti, a tua raça, que darei todas essas terras, e manterei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Tem pessoas querendo fugir dos problemas. Encare os problemas com a certeza que no reino espiritual todas as coisas já foram conferidas. Esteja dentro dos problemas, porque nós não fugimos dele, convicto que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga para o seu vizinho: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga: eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. Isso bota um monte de demônio para correr. Você sabia disso? Eu também ouvi uma vez de um grande profeta do Senhor, pastor João Alexandre de Manaus. Vocês conhecem ele? E ele diz assim: ei, todas as vezes que eu permito que a minha boca fale murmuração, eu estou dando comidinha para Satanás e seus demônios. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O Senhor quer derramar, Ele está derramando o azeite de forma contínua nas nossas vidas. Sabe, queridos, aquele texto que a Denise leu ontem na versão NVI, diz que logo depois que o azeite terminou de ser jorrado naquelas vasilhas, diz lá a palavra, e nós lemos ontem aqui, que o que foi colocado dentro daquelas vasilhas fez com que ela pagasse todas as suas dívidas. Mas lá na NVI diz que o que sobrou deu para que ela vivesse bem com os seus filhos. Amados, quantos anos aquela mulher sobreviveu? Eu não sei, mas se a palavra está dizendo que o que sobrou deu para que mantesse ela até a sua morte, então tem muito mais. Uma mente miserável, queridos, limita as bênçãos do Senhor para fluir através das nossas vidas. Ei, você não é miserável, você é próspero, você é abençoado, você é abençoador. Você é aquele que tem dentro do seu coração um desejo do seu pastor, do seu líder, do seu irmão, da sua irmã, do seu vizinho, ter até mais do que você tem. Porque o abençoado, queridos, ele se alegra com a provisão e a prosperidade do outro. Não, eu vou dizer de novo. Amados, nós não somos mais egoístas. Nós somos abençoados para abençoar. Você está aqui? E aí vocês conhecem um pouco mais dessa história, mas vamos ler rapidamente. Verso 4: farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Ei, o Senhor está dando aqui uma promessa, a mesma promessa que deu a Abraão para que se cumprisse de descendência a descendência. Amados, toda a sua geração vai receber a bênção que você está recebendo aqui, queridos. Não olhe para o que você está vendo, mas creia fielmente dentro de você que Deus está trabalhando no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus netos, em toda a sua geração. A palavra diz que o semeador saiu a semear a semente, que é a palavra. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: você não deve carregar ninguém. Quem dá o crescimento para o homem, o nascido de novo, é Deus. A sua posição é de intercessor. Não fique querendo carregar as pessoas. Fique na posição, seja uma bênção. Porque quando ela precisar de você, ela vai enxergar em você a bênção. A bênção multiplicadora, a bênção de aceleração, a bênção de frutificação.
Sabe, queridos, aqui nesse texto, todos os inimigos de Isaac se levantaram contra ele, mas porque ele estava na posição, queridos, chegou um tempo que procuraram ele e disseram: não, eu vou me render a você, porque hoje eu descobri que de fato Deus está contigo, você é abençoado porque Deus está contigo. Aleluia. Vamos pular lá para o verso 11. Todos conhecem essa história. E aqui diz: Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem, na tua esposa, morrerá. Verso 12: Isaac então semeou naquela terra, e naquele ano colheu cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Sabe, queridos, Isaac naquele momento, ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Se nós obedecermos fielmente aos princípios e valores estabelecidos por Deus aqui nesta terra, é certo que nós vamos prosperar em todas as áreas das nossas vidas. Agora, como diz a Denise ontem, princípios foram estabelecidos por Deus. Nós temos princípios espirituais e princípios naturais. Quando eu junto os dois, existe uma explosão no reino espiritual, onde se materializa no reino natural. Aí você sai daquela posição de pedir emprestado e passa a emprestar ao seu vizinho. Aleluia. Dinheiro é muito bom, mas nós não precisamos dele para cumprir o nosso propósito. Porque quando o nosso coração está no lugar certo, então a provisão chegará de lugares aonde você nunca imaginou chegar. Tudo isso para dizer que foi Deus que fez através da sua vida, não na força do seu braço. Muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas aquele que serve verdadeiramente ao Senhor e tem o seu coração totalmente entregue a Ele, esse confia nele de todo o seu coração. Eu gosto daquela passagem que diz que deleitai-vos no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Durante muito tempo eu andei errado aqui nesta terra. Eu disse aos irmãos, durante muito tempo eu estava sentada como vocês estão aí, mas a minha mente não estava aqui. E por causa disso eu não estava experimentando todas as coisas, porque os meus desejos não estavam alinhados com o desejo de Deus. Agora a palavra deleitar-se, queridos, é você tomar a decisão de receber influência direta da parte de Deus. Porque se você toma a decisão de receber influência direta da parte de Deus, queridos, os seus desejos não são mais seus desejos, é os desejos de Deus. E porque é os desejos de Deus, então Ele vai conceder todos os desejos do seu coração. Então vamos lá, no verso 12, diz que Isaac então semeou naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Você entende aonde está a nossa posição? Diga: a minha posição é de obedecer a Deus e aos seus princípios. Você entende agora? O Senhor é bom, amém, queridos? Nós precisamos desejar ter as mesmas experiências que os nossos irmãos estão tendo, amém, queridos? Mas experiências no Senhor é único. Você está aqui? Vamos continuar o texto. Então diz assim: o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer. Diga: continuou a crescer. Porque a bênção do Senhor, queridos, ela é contínua. E diz: até que ficou riquíssimo e poderoso. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós incomodamos pessoas que não estão tendo o mesmo pensamento que os nossos. Ah, é só lá fora? Não, dentro da igreja acontece isso também. É porque nós estamos aqui nessa conferência de prosperidade que as nossas mentes estão sendo mudadas. E eu te encorajo a estar sempre em todas as conferências. E diz então, ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos.
Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Diga, inveja é do império das trevas. No reino do amor de Cristo Jesus, você é generoso, amém, queridos? E você tem um sentimento dentro de você, ao qual você deseja que o seu amigo, o seu irmão, prospere mais do que você. Isso é viver uma vida de humildade. Porque humildade não tem nada a ver em você não desejar ter as melhores coisas, queridos. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. As melhores posições, os melhores carros, as melhores casas, os melhores empregos precisam estar na mão dos seus filhos, dos filhos de Deus. Você entende agora porque o Senhor está acelerando as coisas e a transferência de riquezas nesses últimos dias será acelerada? Porque você decidiu acreditar nessas verdades. Quando Isaac teve a presença de Deus naquele dia, eu fico imaginando, o cabelo dele deve ter arrepiado, se é que ele tinha cabelo. E ele disse, é você mesmo que está falando comigo? Porque eu andei com meu pai e ele me contava todas as histórias, mas é o Senhor mesmo que está falando comigo. Ei, deixa eu lhe dizer, considere, queridos, a palavra que Deus está lhe dando nesses dias. Considere, para que você possa aproveitar o máximo. E vamos continuar, diz no verso 15, todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado na época do seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque e disse, é melhor que deixe essa terra, pois te tornastes mais poderoso do que nós. Sabe, queridos, tem pessoas que ainda vê a sua prosperidade, mas não querem ainda se associar com você. Por quê? A Denise falou sobre associação. A associação, ela abre portas. A associação correta, ela nos protege. A associação correta, ela nos banha com uma unção divina, vinda do alto para nos proteger, para fazer com que a gente venha a avançar. Mas ainda existem pessoas que não querem se dobrar diante da palavra. Você entende por que nós precisamos proteger os nossos corações? Você entende por que nós precisamos tomar a decisão fielmente de considerar esta palavra? Não é sobre você, queridos, é sobre Ele. É para Ele todas as coisas. Ele está produzindo riquezas em nosso meio, com um único propósito, queridos, não de nós roubarmos a Ele, mas de nós promovermos o reino. Sabe, quando você não dizima, quando você não oferta, você está roubando a Deus. Não, mas Deus é tão rico, como é que eu roubo Ele? Você está roubando um propósito. Queridos, existe o MVV espiritual, que é a missão, a visão e os valores. Ou a gente aprende isso, coloca em prática de uma vez por todas, ou nós vamos passar como homens e mulheres miseráveis aqui nesta terra. Não é sobre você. Durante algum tempo na minha vida eu ofertava sem nada. E eu dizia, é pela fé, Pai. Deixa eu lhe dizer. Vamos corrigir esse amém. Você sempre tem alguma coisa para ofertar. Você tem 10 centavos na sua casa. Você tem um sapato. Você tem roupa, não pode, amém? Você sempre tem algo para ofertar. É ignorância você ir para os cultos da sua igreja e ir lá no gasofilácio e falar, é pela fé. Que fé é essa, queridos? Essa fé é mentirosa. Porque você tem algo para ofertar, sim, seja 10 centavos, seja R$1, seja R$2, porque Deus não está preocupado com a quantidade, mas Ele está atento àquilo que está dentro do seu coração. Se mova todas as vezes que chegar a hora da oferta, saia do seu lugar, venha até aqui na frente.
Mas a palavra diz aqui que Isaac, queridos, ele semeou naquela terra, porque ele semeou, ele adquiriu 100 vezes mais. E se a gente continuar aqui, houve muita confusão, não entre Isaac e os líderes, mas os seus pastores, aquelas pessoas que estavam trabalhando com ele. Aquelas pessoas estavam cheias de inveja, aquelas pessoas estavam cheias de miserabilidade, eles estavam vendo somente para o seu umbigo, eles não estavam enxergando o todo, eles não estavam enxergando o propósito, até porque a bênção estava em Isaac. Mas Isaac estava ensinando a eles. Sabe, queridos, e lá no verso 22, diz que Isaac mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa disso. E ele deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. Diga, lugar espaçoso. Sabe, queridos, quando a gente fala que o Senhor está transferindo riquezas nesses dias, retirando da mão dos ímpios e transferindo para a mão dos seus justos, Ele está querendo te levar para um lugar espaçoso. Não é para você morar numa casa de 10 quartos, é para você morar numa casa de 20 quartos, onde você vai ter trabalho em cuidar de homens e mulheres, jovens, adolescentes naquele lugar. Porque o que você tem não é seu, queridão. É de Jesus, é de Deus. Tudo é dele. Você é um bom administrador. Diga, eu sou uma boa administradora. E aqui diz, acrescentou então, e disse, agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos nessa terra. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele já tinha sido prosperado, só que ele precisava de um lugar ainda maior. Porque ele entendeu que o azeite, queridos, ele não para de jorrar quando você tem um coração alinhado com a palavra de Deus. Milionários chegarão. Você pode corrigir a professora? Milionários já chegaram. Sabe, às vezes a gente fala algumas coisas de propósito para ver se tudo acorda. Eu amo vocês, amém? Eu fui tratada desse jeito aí, amém? Aleluia! Sabe, queridos, eu tive uma época na minha vida que eu estava andando de forma miserável. Miserável é você ter o suficiente para gastar e não gastar. Tudo o que o Senhor colocou na sua mão é para você usufruir. Amém? 24, naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu, olha aí, Deus chegando de novo. Ele vai chegar quantas vezes for necessário, queridos. Fique tranquilo. Todas as vezes que você precisar ter a sua mente mudada, o Senhor, Ele vai chegar para te aconselhar de novo. Outra vez, 1000 vezes se for preciso. Por quê? Porque Ele ama a sua prosperidade. E ele diz, naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu, eu sou o Deus do teu pai Abraão, nada temas, pois eu estou contigo, eu te abençoarei e multiplicarei tua posteridade, em consideração ao meu servo Abraão. Verso 25, ali construiu um altar. Olha o altar aí. Quando você estiver lá no topo, queridos, lembre-se que tudo que você adquiriu foi o Senhor quem te deu. Riquezas, dons, prosperidade, avanço, níveis ainda maiores, lugares fora do Brasil que você vai chegar. Lá você precisa exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e falar que Ele é Deus. Sabe, o Senhor me deu um projeto na pandemia. Quando a minha casa de eventos estava fechada durante 2 anos, lá não havia provisão, lá não havia recursos. Nós ficamos debaixo de um protocolo extremamente rígido durante 2 anos, sem nenhuma entrada. Mas aqueles que confiam no Senhor sabem que a provisão já chegou.
E eu me lembro um dia quando eu saí da minha casa e o Senhor me fez ver famílias inteiras, estendiam os seus lençóis nos jardins ali próximo do Parque Way Águas Claras. E o Senhor me disse: ei, leve todas essas famílias para dentro do seu jardim. E eu disse: Pai, prontamente eu farei aquilo que o Senhor está determinando, embora eu não esteja vendo nada, mas eu creio no El Shaddai, eu creio na sua provisão, eu creio que o Senhor não está longe, o Senhor está dentro. E notas começaram a fluir de dentro do meu bom depósito. Diga: bom depósito. Você é uma terra fértil. Sabe, queridos, e nós começamos de forma muito íntima, 3, 4, 5, 6 pessoas. Hoje nós temos mais de 1.200 pessoas passando por aquele lugar, e elas são abastecidas não somente de comida, como da palavra. Irmã Duda, mas você tem falado sobre o Senhor? Tenho, porque quando eu chego para servir as mesas, as pessoas ficam tão encantadas, impactadas com aquele lugar, umas até falam: existe aqui uma áurea diferente. E eu disse: de fato, você tem toda a razão. Ela disse: como aconteceu tudo isso? Eu digo assim: olha, o Senhor, um dia, eu caminhando pelo Parque Way, Ele me disse, aí ela disse: como é que é o nome desse rapaz? E eu disse: calma, deixa eu terminar de contar o que esse moço me disse. Você entende que você pode exaltar o seu Deus por onde você passa? E aqui diz, ali construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Ali ele armou a sua tenda e os servos de Isaac cavaram outro poço. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaac, trouxe consigo Auzate, seu amigo pessoal, e ficou o comandante do exército. Diante do que Isaac lhe questionou: por que vindes a mim, já que me odeia e expulsastes do vosso meio? Até que eles responderam: vimos com clareza, diga eu estou vendo, diga eu estou vendo, diga eu estou vendo, com clareza, que o Senhor está te abençoando. Aleluia. Vimos com clareza que o Senhor está contigo, por isso combinamos. Faça um juramento entre nós, queremos estabelecer um acordo contigo. Verso 29. Tu não nos fará mal, assim como em nada te fizemos mal. Ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que verdadeiramente o Senhor está contigo, Ele está te abençoando. Então Isaac lhe preparou um banquete e lhe comeram e beberam. Ei, deixa eu te falar uma coisa: aquele que inveja o que você tem, não é ele, é Satanás através dele. E esse você vai criar um banquete para ele, esse você vai andar em paz, esse você vai dar presente, esse você vai tratar bem, porque você tratando bem, ele vai se achegar a Cristo Jesus. Deixa eu lhe dizer, o propósito de você estar aqui nessa terra e ficar rico e poderoso no lugar onde o Senhor te plantou, não é sobre você, é sobre Ele. Meu Deus! Você não precisa ganhar o mundo inteiro. Ganhe primeiro a sua família. Cuide do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, do seu vizinho, dos seus parentes. Depois que você estiver pronto, você fala: pastor, eu estou pronto. Ele, através do Espírito Santo de Deus, vai lhe dar uma oportunidade. Verso 30. Então Isaac preparou um banquete, e lhe comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaac os despediu e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaac lhe trouxeram notícias. Diga notícias. Do poço que cavaram, exclamaram: encontramos água. Por causa da sua posição em Cristo Jesus, coisas invisíveis, mas extraordinárias, acontecerão na sua vida.
Isaac deu o nome de Seba, juramento ao poço, e por esse motivo, até hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Sabe, queridos, e eu vou finalizar com isso. Cada promessa de Deus na palavra é o juramento de sangue de Deus sobre nós. Considerando em Jesus que temos o seu sim e temos o seu amém. Para você não dizer por aí que a professora ficou só no Antigo Testamento, vamos lá para Lucas 9, porque a minha mestre Aldenise falou muito bem ontem, e eu aprendi com ela, eu estou crescendo e avançando, todos nós, amém? Você sabe que o Senhor Jesus, Ele nunca deixou os seus discípulos. Abra lá em Lucas 9, vamos finalizar com isso. O Senhor é bom. A palavra está sendo acrescentada na sua vida? Muito ou pouco? Diga muito. Diga, o meu pai, ele é exagerado. Diga, ele está exagerando na minha vida, nessa conferência. Olha aí Lucas 9, Jesus tratando dos seus discípulos. Diz assim: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhe o que, queridos? Diga, poder. Diga, poder. Diga, eu sou empoderado. Tem uns coach aí que levam isso daí para a carne. Mas nós que somos do Senhor, nós sabemos que nós somos empoderados no Espírito. E aí diz, poder. Aleluia, ele diz poder e completa autoridade. Diga, completa autoridade. Para quê, queridos? Para expulsar todos os demônios, assim como para realizar curas. Aí ele diz aqui no verso 2: igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar então os doentes. Queridos, aquele que está numa posição de miséria, ele é doente. Você entende? Porque o sarado e o curado é aquele que anda em prosperidade bíblica. E ele diz, e lhe orientou. Eu gosto disso, quando o Senhor diz, ei, eu estou te aconselhando, ei, eu estou te orientando, ei, eu estou falando com você. Ei, preste atenção, se você tomar essa decisão de me obedecer e seguir fielmente aquilo que eu estou dizendo ao seu coração, é certo que você vai experimentar o melhor de Deus nessa terra. E ele disse, nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem mesmo uma túnica extra, queridos, porque Deus estava ensinando aos seus discípulos aqui que não é o que você tem, não é o que você tem financeiramente falando, mas é o que está dentro de você, porque ele disse, eu já dei a todos vocês poder e autoridade para expulsar e sarar todos aqueles que se encontram em miséria. Aí talvez você pergunte assim, mas professora Duda, será mesmo que eles não tiveram necessidade? Vá lá para Lucas 22. É bom perguntar para quem está vivendo uma vida de prosperidade, não é? Professora Duda, durante 2 anos que a senhora ficou debaixo daquela pandemia, com aquele protocolo rígido, onde não tinha nenhuma entrada, faltou alguma coisa? Diga assim, não! Mais uma vez, não! Esse não é até a eternidade, queridos. Não é aquele não, é não! É até a eternidade, porque não vai te faltar nada, sobrará, não faltará. Olha aí o verso 22, lá no verso 30, capítulo 22, 35. Diz assim, em seguida, Jesus os inquiriu. Em seguida, Jesus perguntou aos 12 e disse assim, quando eu vos enviei sem bolsa, sem mochila de viagem, outro par de sandália, sentistes falta de alguma coisa? Meu Deus! Você entende aonde precisa estar a sua confiança?
Aí às vezes eu estou lá na portaria, sufocada muitas vezes, cheia de trabalho, mas sempre levantando meu altar em casa, não negando os convites dos pastores para estar aqui transferindo a unção que está sobre a minha vida, mesmo com muito trabalho, porque eu entendi que em primeiro lugar nós precisamos buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas, não, serão acrescentadas. E às vezes eu estou lá próximo de alguma mesa e eu escuto alguém falar assim: nossa, de quem foi essa ideia? Aí a outra pessoa fala assim: nossa, a proprietária daqui, ela disse para fulano, que disse para Belclano, e disse para outra pessoa que foi o Senhor que deu esse projeto para ela. Você entende o que a bênção faz quando você coloca ela em prática e obedece fielmente aos princípios estabelecidos da parte de Deus? Isso vai se proliferar e as pessoas vão reconhecer e se dobrar diante de Deus e dizer: foi Ele quem fez todas essas coisas. Amém? Amo vocês e eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Amém?